Sexualidade na terceira idade. Vida sexual após os 60 anos. Esse assunto, hoje em dia, ainda é permeado por muitos mitos e tabus, mas é uma constante na rotina do urologista. Acompanhe esse vídeo comigo até o final, que eu vou trazer para vocês algumas informações interessantes para que você possa colocar na sua vida ou compartilhar com alguém que você conhece. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a doutora Samira Posses, sou urologista, falo daqui de São Paulo, onde atendo tanto o público masculino como feminino, e vamos lá para o vídeo. Hoje em dia, a faixa etária da população que mais cresce no Brasil é a população idosa. A gente observa há alguns anos a inversão da pirâmide etária, né? O afilamento da base com o envelhecimento constante da população. Esse envelhecimento da população reflete diretamente os modos de vida do idoso. O idoso de hoje, comparado com o idoso de 30 anos atrás, adquiriu hábitos de vida muito diferentes, e isso reflete diretamente na sua vida sexual, na sua sexualidade. E quando a gente fala de sexualidade, obviamente que a gente não está falando só do ato sexual, só do coito em si. A sexualidade é muito mais abrangente. Ela inclui todas as experiências relacionadas ao bem-estar da vida sexual. Isso é particularmente importante com o envelhecimento, porque trata-se de um conjunto, né, de conexões emocionais, de intimidade e de outras formas de afeto. De acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a sexualidade ela tem influência de todo um conjunto biopsicossocial, além de elementos aí ambientais e econômicos. Ou seja, é um assunto bem complexo. Isso é particularmente verdade quando a gente vai abordar esse tema na vida do idoso. A gente sabe que o corpo humano, a máquina humana, ela se modifica com o tempo, é o processo natural do envelhecimento. E o nosso corpo ele foi feito para isso, ele sofre adaptações próprias para cada idade. Quando a gente fala de vida sexual do idoso, a gente tem alguns desafios que precisam ser superados e muitas vezes o paciente precisa de ajuda médica para isso. Em relação, por exemplo, aos desafios físicos, a maior parte dos homens, a partir de 50 anos, vai enfrentar em algum momento da sua vida distúrbios de ereção, a disfunção erétil. Além disso, a queda do libido, que pode estar relacionada às alterações hormonais. A mulher, por exemplo, vai sofrer um processo intenso de ressecamento e de atrofia vaginal, que é muito marcante no pós-menopausa. Então, são esses desafios físicos que precisam ser manejados com a ajuda de um profissional. No caso da mulher, do ginecologista, e do homem, do urologista. O outro desafio em relação a essa questão sexual para o idoso são aquelas barreiras psicológicas, aqueles fatores emocionais que muitas vezes influenciam diretamente na qualidade da vida sexual. Aí a gente pode citar, por exemplo, os sentimentos, aquela aceitação em relação às modificações do próprio corpo, como, por exemplo, o surgimento de doenças crônicas, outros abalos psicológicos, por exemplo, como a perda de um parceiro, o próprio isolamento. Hoje em dia, na sociedade, a gente observa o que é muito comum, o isolamento do idoso. Isso pode influenciar diretamente, principalmente no homem, que tem mais essa tendência a viver isolado, isso pode influenciar diretamente na qualidade da sua vida sexual. É importante a gente deixar claro para o paciente que cada indivíduo é único, cada um tem as suas necessidades especiais e individuais. O quanto, na verdade, alguns homens, algumas mulheres optam por ter uma vida sexual mais ativa, outros conseguem transformar isso em outras formas de sexualidade, em outras formas de conexão, de intimidade. O que a gente precisa deixar claro também para o paciente é que, de fato, ele não vai voltar a ser uma pessoa de 30 anos. Porém, ele pode ser a sua melhor versão aos 70, aos 80, 90 anos. Hoje em dia, a gente atende no consultório muitos pacientes de 90, 100 anos com uma qualidade de vida incrível diretamente relacionada aos hábitos de vida. E aí, quando a gente fala de vida sexual, isso assume um papel muito importante. Então, pessoal, uma coisa que eu falo muito para os meus pacientes são 5 conselhos. E, na verdade, o urologista, ele é a última parte disso. Primeiro, sono regular, necessidade de sono, 8 horas por dia, alimentação, hábito de beber água, fazer atividade física e, por último, ajuda médica. É claro que o profissional, o urologista, o ginecologista, no caso da mulher, vai ter um papel fundamental no manejo
depende dessas questões. Por exemplo, na disfunção erétil, que ela surge por consequência de várias doenças, por exemplo, doença cardiovascular, diabetes, hipertensão, insuficiência renal crônica, pode estar relacionada a esses quadros. A gente pode sim oferecer tratamento, tanto medicamentoso, como as injeções para serem utilizadas na hora da relação, tanto o uso muitas vezes de prótese. Alguns pacientes idosos se adaptam bem a esse tipo de tratamento para disfunção erétil. É isso que a gente precisa oferecer para tentar ajudar nesse quesito. Outra coisa também é em relação ao libido. É normal o libido se modificar. É normal o interesse do casal se modificar, principalmente depois de anos de relação. A gente pode ajudar, seja com terapia sexual ou, por exemplo, uma reposição hormonal. Às vezes o paciente encontra-se num estado de desânimo, num estado de hipoatividade, achando que é por própria culpa, e na verdade o que ele tem aí é um distúrbio hormonal. A gente precisa investigar testosterona, precisa investigar a tireoide e a existência de doenças crônicas. Em relação à parte feminina, não é o urologista que aborda, mas cabe ao médico também fazer esse aconselhamento. É muito comum os pacientes chegarem queixando-se, da falta de interação ou do desinteresse da parceria em relação à vida sexual. A gente pode aconselhar, obviamente, mas quem vai manejar isso é o ginecologista. Uma coisa que eu costumo oferecer para as parceiras do paciente, por exemplo, é o uso de lubrificantes, porque após a menopausa, o ressecamento vaginal, ele causa uma atrofia, o que pode gerar um quadro muito desconfortável durante a relação sexual. Então, isso às vezes é uma medida simples que ajuda bastante. Se você está insatisfeito com a qualidade da sua vida sexual, com o seu desempenho sexual, não deixe de procurar ajuda médica, não deixe de procurar o seu urologista. Hoje a gente tem vários estudos que já comprovam que os pacientes acima de 60, 65 anos, satisfeitos com a qualidade da sua vida sexual, eles tendem a envelhecer melhor, com um bem-estar melhor. Isso está relacionado diretamente à melhora da cognição, uma melhora comportamental, melhora de fatores de risco cardiovascular, melhora dos quadros de dores crônicas, entre outros benefícios. Se você achou esse assunto interessante, se acha que pode ajudar alguém que você conhece, compartilhe esse vídeo, aproveita, faça a inscrição no canal, ative as notificações para ficar por dentro de todo o nosso conteúdo. Um grande abraço, até mais!